Agora, nosso alvo é glorificar a Deus e, ao mesmo tempo, o que glorifica a Deus, agradar a Ele. Então, quando alguém fala, eu quero glorificar a Deus, pergunta à pessoa, mas o que você dizer quando você fala que eu quero glorificar a Deus? Porque a chave para a pessoa glorificar a Deus é agradar a Ele. E quando você está agradando a Deus, então aquela paz, aquela alegria que vem do Senhor, que torna a sua força, através de agradar a pessoa de Deus. Agora veja nessa carta. Quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de que? Como viver a fim de agradar a Deus. Então isso foi, em parte, o tema do apóstolo Paulo. Diversas vezes nas suas cartas, ele fala sobre a necessidade de quê? Agradar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele fala sobre a necessidade de glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, eu preciso agradar a Deus. Para agradar a Deus, eu preciso cumprir 2 grandes mandamentos. Amar o teu Deus, amar o teu próximo. Como assim mesmo? Ele fala, depende desses 2 mandamentos, depende todo o Antigo Testamento. Lei e os profetas. Voltando para a apostila, então. Veja que nós devemos entender, pensar e agir como Jesus Cristo. Então, eu preciso primeiro pensar. E se eu estou pensando como ele pensa, a minha ação vai ser igual dele. Por isso não fala agir e pensar. Pensar, agir. Então, quando a pessoa tem o pensamento que agrada a Deus, o agir dele agrada a Deus. Quando ele tem pensamento que agrada a Deus, o comportamento dele vai agradar a Deus. Mas o comportamento é algo que você pode enxergar. Mas o que motiva esse comportamento é o nível do meu coração, porque eu penso como ele pensa. Mas como eu posso pensar como ele pensa? Eu preciso conhecer a palavra. Porque aqui nós temos todo o pensamento de Deus. O mais que eu leio, o mais que eu ouço, o mais que eu estudo, o mais que eu guardo a palavra no meu coração, o mais que eu medito, o mais que eu penso como ele pensa. Que vai mudar meu comportamento de dentro para fora. Quando você procura mudar de fora para dentro, não funciona. Então você percebeu que você não é rato. Você é um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Você tem vida moral, você tem intelecto, você tem desejos, você tem suas escolhas, você tem a vontade, você tem sentimentos e você tem consciência. O rato não tem. Não tem nada disso. Agora, vamos avançar um pouco mais. Agora, eu quero falar sobre uma folha que se chama folha de trabalho. Essa folha de trabalho vai fazer com que você possa pensar e fazer de acordo com a vontade de Deus que agrada a Ele. Lembra que Ele desceu não para fazer a vontade dEle, mas para fazer a vontade de Deus. Então, para você mudar seu fazer, seu agir, você precisa mudar seu modo de pensar. Agora, você pega uma folha, você coloca somente 3 colunas na folha. A primeira coluna, você vai colocar minhas tentações e meus pensamentos pecaminosos. Cada um de vocês tem pensamentos que você sabe que não agrada a Deus. Tem ou não tem? Há momentos que seu pensamento não agrada a pessoa de Deus. E você também sabe que tem certas tentações que mudam seu modo de pensar que não agrada a Deus. Deu para compreender? Então, na primeira coluna, você vai fazer uma lista daquelas coisas que são uma tentação para você, e você coloca sobre os pensamentos que você tem tido,
que não agrada a Deus. Primeira coluna. Está comigo? Então, isso fala dos seus pensamentos. Agora, a segunda coluna. O que deveria estar pensando nessa situação? O que deve ser meus pensamentos? Se a primeira coluna fala que eu estou pensando assim, que não agrada a Deus, e as tentações fazem com que meu pensamento esteja voltado para mim, para me agradar, eu coloco tudo na primeira coluna. Na segunda coluna, eu vou colocar o que eu devo pensar nessa situação. Está comigo? Sim. Deu para entender? Sim. Agora, se eu trabalho de fora para dentro ou de dentro para fora? Dentro para fora. Porque nós estamos mudando o nosso pensamento. E cada um de vocês, incluindo a gente, há momentos que meu pensamento não agrada a Deus. Há momentos que as tentações mudam o meu modo de pensar que não agrada a Deus. Eu preciso colocar numa folha, para eu poder ver justamente isso são as tentações e meus pensamentos que não agradam a Deus. Eu quero mudar. Agora, para mudar, eu tenho que saber o que eu devo pensar quando essa tentação está diante de mim. O que deve ser meu pensamento? Por esse motivo, nós vamos o quê? Memorizar trechos bíblicos. Nós temos que memorizar alguns trechos bíblicos voltados para aquela tentação, aquele pensamento pecaminoso, para que você possa ter um pensamento que agrada a pessoa de Deus. Na terceira coluna, você vai colocar o que deveria estar pensando como resultado da minha nova maneira bíblica. Agora nós temos uma prática aqui que se chama pensar, fazer. Agora notem que o fazer vem depois do pensar. O fazer não vem antes. Agir sempre vem depois de pensar. Então, eu preciso ter pensamento que agrada a Deus, que facilita eu ter palavras que agradam a Deus. E quando eu tenho pensamento que agrada a Deus, meu comportamento agrada a Deus. Mas meu alvo não é comportamento, meu alvo é meu coração voltado para Deus. E para ter o coração voltado para Deus, eu preciso obedecer dois grandes mandamentos: amar teu Deus, amar teu próximo. Agora, eu vou mostrar para você algo aqui interessante. Alguns de vocês já haviam feito esse curso, chama curso de autoconfrontação. Agora, uma menina já me perguntou ontem sobre esse manual. Agora, eu sei que é difícil para você enxergar, mas sendo que eu sou bonzinho, moralista, amo vocês, eu vou ampliar um pouco. Agora, esse manual você pode adquirir no site de abcb.org.br. Anota, abcb.org.br. Esse manual deve custar mais ou menos R$100. São 497 páginas. Aquele manual vai fazer com que você possa compreender melhor como ser bom conselheiro, como você pode se enfrentar biblicamente. Veja o título, que o título fala. Autoconfrontação, quer dizer que eu não vou julgar você, eu vou me julgar. Então se chama treinamento em aconselhamento bíblico, autoconfrontação, que trata o assunto de ira, amargura, relacionamento interpessoais, relacionamento conjugal, e pais com filhos, depressão e coisas a mais. Esse manual sempre está sobre a minha mesa, na minha casa, e também na minha mesa lá na igreja. Inclusive, o manual está dentro do meu computador. Porque eu não posso recordar tudo que eu havia lido. Preciso voltar e ver novamente para que eu possa agir de acordo com a palavra. Então, notem, aquele que não julguem para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente para tirar
o cisco do olho do seu irmão. Então, quando eu falei de pensar, fazer, aquilo veio desse manual. E ele tem diversas folhas, diversos suplementos, que vai fazer com que você possa acompanhar melhor o que eu estou falando aqui hoje à noite. Então, 2 Coríntios 10, 5, nós estamos falando sobre o quê? O coração do homem. Nós estamos falando sobre o quê? Nosso pensar. Nós estamos falando sobre o quê? Glorificar a Deus. Então, para glorificar a Deus, eu preciso obedecer esse trecho bíblico. Veja comigo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediência a Cristo. Então, você vai reparar comigo hoje à noite, você vai notar o seguinte: para eu mudar meu comportamento, que não é meu alvo é ter um coração voltado para Deus, que muda meu comportamento. Então, o alvo não é mudar o comportamento, o alvo é deixar Deus transformar meu coração de acordo com a vontade de Deus, que muda meu comportamento. Mas em vez de pensar no meu comportamento, eu vou pensar no nível do meu coração, que vai fazer com que eu possa ter comportamento que agrada a Deus, e agradando a Ele, Ele vai ser glorificado na minha própria vida. Agora, Mateus 3,17. Então, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Então, Deus no seu trono hoje, Ele deve olhar para nós hoje à noite e você deve ouvir o seguinte: estes são meus filhos que me agradam. Porque nós estamos imitando quem? Jesus. Nós estamos refletindo quem? Jesus. Nós estamos olhando no nível do nosso coração voltado para Deus, obedecendo 2 grandes mandamentos. E lembra que o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai fazer com que você possa conseguir agradar a Deus, que glorifica a Ele. Então, no aconselhamento bíblico, ou seja, no aconselhamento bíblico ou discipulado, nós estamos procurando ensinar o aconselhado e o discípulo chegar a aprender a agradar a Deus através de lidar com problemas no seu coração, nesse nível, para que ele possa entender que Deus tem solução para a sua vida, que muda, enfim, o comportamento dele. Efésios 4:13. Até todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e ele continua, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então você repara como eu fico dividindo os trechos bíblicos, para que você possa compreender melhor. Palavra-chave: unidade. Segundo, conhecimento. Depois, maturidade. Depois, plenitude. Então, isso vai fazer com que, quando você faça a leitura, procura ler as frases independentemente e depois a junta. Então, isso amplia o quê? Amplia seu conhecimento bíblico. Porque você vai estudar essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, depois você vai colocar tudo juntos. Como se fosse você com aquele jogo que se chama Lego. Sabe o que é Lego? Então, Lego você tem que juntar as coisas. Mas para ajudar as coisas, você tem que olhar para cada coisa individualmente antes de colocar. Uma vez que você colocar todos eles, você tem algo que você construiu. A mesma coisa com a palavra de Deus. Como se fosse cada uma dessas linhas aqui sendo um Lego. Eu estou colocando de tal maneira até todo alcancemos unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus em nossa própria vida. Colossenses 1:18, lembra que é a nossa chave? Não é, né? 28 é a nossa chave. Mas isso faz parte da nossa cabeça, ou seja,
a cabeça do corpo. Ele é cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e também primogênito dentre os mortos. E também, veja, para que tudo tenha supremacia diante da pessoa de Deus. Agora, veja comigo ainda, quando nós falamos sobre isso aí, Romanos 8, 28, lembra esse trecho? Já 8 vezes, desde segunda-feira, eu falei desse trecho bíblico. Isso já significa que eu sou bom professor. Porque o professor precisa repetir. Sabe por quê? Às vezes nós temos cabeça dura. Às vezes o sono nos pega. Às vezes logo mais você tem outro pensamento. Mas quando eu falo a mesma coisa, 6 vezes, pelo menos uma vez você vai pegar. Então veja bem esse trecho bíblico. Aí ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus, agradando Ele, refletindo a imagem dEle. Ou seja, Ele deseja nos conformar à imagem do seu Filho. Para ser conforme à imagem do seu Filho, você precisa ter como meta agradar a Deus, que vai fazer com que você está glorificando a Ele. Lembra que nós vamos falar sobre alvos agora. Agora vamos continuar nosso estudo. Então vamos abordar o seguinte. Frase-chave, eu agrado a Deus ao me tornar como Jesus Cristo. Então eu quero agradar a Deus, eu tenho que andar de acordo com o padrão que Deus colocou diante de mim. Agora, o consolado precisa aprender a pensar como Cristo pensa. Então, por isso eu dou tarefa para ele. Então, eu dou tarefa para ele, por exemplo, vamos supor que eu dou para ele uma tarefa de Filipenses. Eu vou falar para ele que eu desejo que você leia Filipenses 4, 6 a 9. E você leia 6 vezes. Depois de ter lido 6 vezes, então você grifa aquilo que chama a sua atenção. E depois de grifar aquilo que chama a sua atenção, então coloca porque chamou a sua atenção. E quando você coloca que foi por esse motivo que chamou a sua atenção, então coloca também como você vai aplicar aquilo que chamou a sua atenção. Então você nota que ele está começando a pensar como Deus pensa. Porque ele está colocando a palavra de Deus no seu coração de tal maneira que o pensamento dele muda. Agora, 2 Coríntios 2, 15 e 16, base bíblica para aquilo que eu falei. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Veja, e ele mesmo por ninguém é discernido. Agora ele explica, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Boa pergunta, né? Agora você percebe novamente, estou colocando em etapas aqui. Agora veja o seguinte, nós porém temos o quê? O quê? A mente de Cristo. Então, para eu ter um comportamento que agrada a Deus, eu não vou trabalhar de fora para dentro, eu vou mudar meu modo de pensar para que meu pensamento seja igual ao pensamento de Deus. E se meu pensamento é igual ao pensamento de Deus, então eu vou manifestar o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a mansidão de Deus, e eu vou ter domínio próprio. Porque eu tenho o mesmo pensamento que ele tem. Então, você nota hoje de noite porque nós estamos aconselhando as pessoas, porque nós estamos utilizando recurso divino. Esse recurso divino, sabe o que é? A palavra. Ela é suficiente. O Espírito Santo é necessário, me capacita. Oração é vital. Eu posso conversar com Deus. E Ele me dá a resposta na sua palavra. E Ele me dá a compreensão da resposta através do Espírito Santo que me capacita. Agora, vamos abordar Gálatas 22, 5, 22, 23, que eu já havia abordado, não foi? Veja bem.
Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amizade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você tem o pensamento de Deus, você vai ter essas qualidades na sua vida. Quem que pensa como Jesus pensa, vai ter essa qualidade na sua própria vida. Você vai refletir o pensamento dele em vez do seu pensamento. E você vai ter aquela folha que eu falei para você, essa folha que eu falo para você, pensar, fazer. E eu preciso colocar na primeira coluna aquilo que eu penso que não agrada a Deus. Na segunda coluna, como eu devo pensar nessa situação. E na última coluna, sendo que eu tenho uma perspectiva nova, bíblica, uma maneira nova, eu vou fazer assim, assim, assim. Então, isso é uma tarefa que eu dou para o aconselhado. Ele tem uma semana de desenvolver essa folha. Eu falo para ele, a primeira coluna é isso, a segunda coluna é isso, a terceira é isso. Então, durante essa semana, você vai preencher. E na semana que vem, quando você volta a conversar comigo, nós vamos abordar o que você colocou. Deu para compreender? Facilmente, a primeira vez que ele não faz da maneira correta. Aí eu vou corrigir. E a segunda vez, já fica melhor. A terceira vez, fica quase perfeita. Porque agora ele está pegando a prática para que ele possa, o quê? Refletir o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a mansidão de Deus e domínio próprio. Agora, o homem exterior. Mas o homem interior você não enxerga. Você está vendo o meu corpo? Está ou não está? Estou vendo o seu também. Mas o que você não pode enxergar é justamente o homem interior. Esse homem interior, o novo homem, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, mansidão e domínio próprio. Agora a pergunta é, será que eu falei algo que você não podia entender hoje? Será que o PowerPoint não facilita para você entender, compreender melhor o que eu estou dizendo para você hoje à noite? Hoje à noite é uma aula em 2 etapas. Essas 2 etapas nós estamos aprendendo como nós devemos ser o alvo, glorificar a Deus. Como eu vou glorificar a Deus? Eu vou agradar a Ele. Como eu vou agradar a Ele? Para ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. A mesma atitude que Ele tinha. Mas como eu vou ter essa atitude? Eu preciso conhecer a Bíblia. E depois o Espírito Santo me capacita para eu entender e andar de acordo com a Bíblia. Agora, isto é então o que? Imagem de Deus. Imagem de Deus não é a parte exterior. Jesus Cristo, a imagem de Deus nele não foi o corpo dele, foi justamente o homem interior dele. Porque Jesus se fez carne. Ele se tornou tabernáculo aqui na terra. Então, nós somos pessoas que têm corpo. Mas o que habita em nós tem valor. Esse valor é o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a mansidão de Deus e domínio próprio. Agora, você não enxerga isso, só você vai ver o resultado do amor de Deus na minha vida, não pelo meu corpo, mas pelo aquilo que eu faço, ou seja, meu comportamento, motivado de um coração voltado para Deus. Agora, o aconselhado precisa aprender a agir como Cristo agia. Hebreus 4:15. Pois não temos um sacerdote, ou seja, sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E, outra etapa, mas sim, alguém como nós passou por todo tipo de tentação. Então, o que você passa, ele passou. Mas ele venceu. Mas eu sei que você vai dizer, mas foi fácil para ele vencer, ele era Deus. Eu não sou Deus.
Claro que você não é Deus. Mas quem habita em você? Deus. Então você vence como ele venceu. Se submetendo ao seu Pai. Eu não desci para fazer a minha vontade. Eu desci para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter a mesma atitude. Agora, com essa tentação, porém sem pecado. Então, irmãos, nós podemos suportar. Nós podemos realmente aguentar a tentação devido ao fato que ele não dá mais do que você possa suportar. Então, com isso aí, ele vai fazer com que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Ajudar os aconselhados a crescer no seu relacionamento com Cristo, ao aplicar princípios bíblicos à sua vida em resposta às várias tribulações e tentações. Então, você percebe a palavra-chave aqui? Qual a palavra-chave? Aplicar. Lembra que Tiago fala, capítulo 1, verso 22, tornamos-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a palavra-chave para o crente, praticar a palavra, aplicar a palavra, obedecer a palavra, andar de acordo com a palavra. Então, isso requer de mim santificação progressiva, que essa semana ainda eu vou abordar esse assunto. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. A criança não tem maturidade, já percebeu? Então, ele está dizendo para você que é crente, não age como criança. Você precisa de maturidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro lado pelas ondas. Não tem maturidade, não tem estabilidade, nem jogados para cá e para lá por todo o vento e de doutrina, pela astúcia e espertez de homens que induzem ao erro. Eu não devo agir como criança, eu devo agir como que? Alguém com maturidade. Lembra que nosso alvo para o aconselhado é glorificar a Deus, agradar a Ele, ter o mesmo pensamento dele, que fornece para ele maturidade passo por passo. Agora, voltando para a nossa apostila, então, frase-chave, Deus sabe que não vou ser perfeito, mas Ele, de fato, espera que eu continue crescendo. Agora, imagina, Deus, Ele fala, seja santo como eu sou santo. Mas Ele sabe que você não vai ser perfeito aqui nessa vida. Mas Ele deseja que você esteja crescendo cada vez mais, que fornece o quê? Maturidade para a sua vida. Essa maturidade vai ser vista através do seu pensar, falar e agir, porque agora você tem o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Agora, a fim de atingir maturidade, isso é nosso alvo. Quem que tem maturidade reflete a imagem de Deus no seu pensar, no seu falar, no seu agir. 2 Pedro 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Agora, para Ele seja glorificado na sua vida, você precisa crescer dia a dia. E dia a dia você precisa ser uma pessoa mais madura do que no dia de ontem. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma pessoa que tem 21 anos de idade, mas ainda essa pessoa está usando mamadeira. Não fica esquisito? Fica ou não fica? Se você está vendo uma pessoa com 21 anos e com mamadeira na mão, depois na boca, o que você pensaria? Algo está faltando, né? Alguma coisa não está certo aqui.
Irmãos, eu digo que tem crente que ainda está com mamadeira. E deve ter maturidade, mas não tem. E por que não tem maturidade? Porque não tem alvo, glorificar a Deus, às vezes agradar a Ele. E para agradar a Ele, o que eu devo fazer? Eu preciso me submeter a Ele. Eu preciso conhecer as Escrituras. Agora, aqui vem nossa chave novamente. Colossenses 1, 28, que diz assim, nós o proclamamos, e advertindo, e ensinando a cada um com toda a sabedoria, e para que apresentemos todo homem perfeito, ou seja, maduro em Cristo. Isso é seu alvo para a sua vida. Isso deve ser seu alvo para quem que você está discipulando, para quem que você está aconselhando. Agora, voltando para a apostila, nota então, segundo, passos para ajudar o aconselhado a adotar o alvo correto. Então, desafie o aconselhado a avaliar seus alvos em situações anteriores. Agora, lembra aquela folha que eu falei? Pensar, fazer. A primeira coluna, ele precisa avaliar seus alvos em situações anteriores que precisam mudar na vida dele. E encoraje o aconselhado a se arrepender de qualquer alvo errado. Então, você está notando que eu estou colocando uma tarefa para ele. Então, eu coloco para ele, durante essa semana, você vai anotar alvos em situações anteriores e você vai anotar aquilo que não agradou a Deus, aquele alvo que foi errado, e você precisa arrepender. Agora, para ele arrepender, ele precisa entender o que significa arrepender. Agora, discuta, faça dramatização sobre o que a vida do aconselhado passaria e se adotasse o alvo correto. Então, eu vou ajudar ele a colocar um alvo correto. Agora, eu já falei de Caio para você que joga futebol bem. Creio que o técnico dele coloca alguns alvos para ele. Esses alvos ele tem que atingir. Se ele não atingir esses alvos, ele não joga. Por isso nós temos tanta crente no banco que não joga. Porque não está atingindo o seu alvo. Inclusive, alguns de vocês nem sabem qual é o seu alvo. E hoje à noite, eu estou fazendo com que você possa ter um conhecimento do seu alvo de acordo com a palavra de Deus. Use perguntas para ajudar o aconselhado a discernir assuntos do coração. No nível do coração, não no comportamento. O comportamento revela o que está no coração. Agora, veja o seguinte. O que você esperava alcançar ao pensar e agir de maneira que pensou e agiu? Então, eu faço essa pergunta para ele. O que você estava esperando alcançar? Quando você pensou daquele jeito? Quando você está agindo daquele jeito, o que você está pensando? Muitas vezes, os meus filhos, quando não estão me obedecendo, eu falava para eles, o que você queria alcançar com aquele tipo de pensamento e aquele tipo de ação que você fez com o seu irmão? O que você está pensando naquele momento? Eles não querem falar. Aí ajuda eles a compreender que o que foi feito foi ligado com o seu pensar. Agora, qual foi a sua motivação em gritar? Por que você gritou? Não por quê. O que aconteceu que motivou você a gritar? A pessoa que grita tem algo que motiva a pessoa a gritar. Alguém aqui já tinha raiva? Alguém já falou com voz alta? Você já falou com alguém de uma maneira feia? A pergunta, o que motivou? Não por quê, mas o que motivou? Porque quando você pergunta por quê, a pessoa joga a culpa em outra pessoa. Mas quando ele me fala o que motivou, ele não pode fazer aquilo. Porque o que motivou foi no nível do coração dele. Isso que é motivação.
Porque você ameaçou sair e assim evitar o problema? Outra boa pergunta. Mais uma, dê tarefas específicas que lidem com os alvos errados do passado. Então você já repara hoje que para ser um conselheiro bíblico, para ser um discipulador, requer disciplina da sua parte. Porque se você não tiver disciplina, como o seu discípulo vai ter disciplina? Porque ele vai imitar o que você é. Então, para você ser um bom conselheiro, bom discipulador, você tem que ter um plano. Por esse motivo, o pastor Antônio me convidou para colocar para vocês como vocês podiam aconselhar as pessoas e também discipular elas. Agora, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Quem é qualificado para ajudar o aconselhado a mudar e crescer? Quem é qualificado? Veja o que Romanos fala. Agora, essa carta foi escrita para a igreja. Não somente para os líderes da igreja. Para a igreja. Sacaram? Para a igreja. Não somente para os anciãos. Não somente para os pastores diáconos. Foi escrito para a igreja. Então, essa palavra é para nós. Veja o que ele fala. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês são cheios de bondade. Não anima? Anima ou não anima? Agora veja o que ele fala. Plenamente instruídos. Anima ou não anima? Daí ele fala, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Agora, a minha pergunta para você hoje à noite, você deve ser conselheiro ou não? Sim ou não? Sim. Claro, porque a Bíblia fala, ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, você vai ser um conselheiro discipulador. A mesma coisa. Quem que está discipulando, está aconselhando também. Agora, vamos voltar para a apostila. Alguém que reconhece a necessidade de aconselhamento bíblico, notem o que nós podemos entender aqui. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-los com mansidão. Você percebe seu papel? Se alguém é surpreendido em pecado aqui na igreja, você precisa ajudar essa pessoa para que haja o quê? Restauração. Agora, notem, cuide, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, julga a si mesmo primeiro, e depois você precisa, então, utilizar seu julgamento a si mesmo para julgar o outro irmão utilizando o julgamento de Deus. Não seu julgamento, o julgamento de Deus. Agora vamos então ver outro trecho bíblico que vai fazer com que você possa ver se você realmente é qualificado ou não. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Ou seja cheio do Espírito Santo, controlado por Ele. De modo nenhum satisfazerão os seus desejos da carne. E, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, em outras palavras, se você é crente, deve andar como crente. Vivemos pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. Agora, veja o seguinte, então. Voltando para a apostila, alguém que seja uma pessoa espiritual. Agora eu vou fazer uma pergunta, não responde para mim. Deus já sabe, Ele quer que você saiba. Você é espiritual? Uma boa pergunta, né? Porque veja, quem que vai ser discipulador tem que ser uma pessoa espiritual. Alguém seja uma pessoa espiritual. Agora, para ser espiritual, eu preciso o quê? Viver pelo Espírito.
E também eu preciso entender que eu devo satisfazer a Ele nos meus desejos. Eu entendo que eu devo viver pelo Espírito, que facilita eu andar também pelo Espírito de Deus na minha vida. Então, isso já significa que eu preciso ter algumas mudanças na minha vida para eu poder discipular, aconselhar outra pessoa. Um crente em Cristo habitado pelo Espírito Santo. Então, João 14, 16, 17 fala: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dá outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Isso foi falado na noite que Jesus foi traído. Ele falou isso para seus discípulos. Ele continua: o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Agora, lembra que eu falei para você na primeira noite, a vida eterna é conhecer quem? Deus Pai e Deus Filho. Então, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, futuro. Agora, interessante, antes ele havia falado a mesma coisa, dizendo sobre algo do futuro, dizendo o seguinte: ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele o que? Crescem. E até então o Espírito ainda não tinha sido dado. Por quê? Por Jesus ainda não fora glorificado. Mas na noite que ele foi traído, ele relembrou que o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, vem. Então, no dia de Pentecostes, ou seja, o dia antes, ele havia dito assim: pois João batizou com água. E depois, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com quê? Espírito Santo. Então, no livro de Atos, capítulo 2, verso 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e todos ficaram cheios ou seja, o Espírito Santo desceu, entrou nas suas vidas, e o Espírito Santo habita na vida do crente. Por isso nós nos chamamos pedras vivas, porque Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo amplia o assunto dizendo o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então ele está dentro de nós. E depois, notem, isso é o outro conselheiro, que é o Espírito Santo, que Jesus havia prometido para os discípulos bem antes do fato que ele seria crucificado. E aquele que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Agora, você está aí ao lado esquerdo, está vendo você lá? Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, isso que acontece. Então, ele é nosso conselheiro. Então, veja, o conselho. O Espírito Santo vai fazer com que eu possa dar conselho para outras pessoas. Mas, primeiramente, para a minha própria vida, para que eu possa dar para uma outra pessoa. 1 Coríntios 6, 19 e 20, novamente, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora, para glorificar a Deus com o seu corpo, o que você tem que fazer? Agradar a Deus. Agradando a Deus com o seu corpo, você vai o quê? Glorificar a pessoa de Deus. E ele fala, então, nós devemos entender justamente o plano dele para a nossa vida. Um crente andando no Espírito. Gálatas 6, 16 e 25, novamente, por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, e se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Agora, já 3 vezes, hoje à noite, que abordei este trecho bíblico. Agora, o motivo é para você entender a importância de viver e andar de acordo com o Espírito Santo na sua vida, que facilita você compreender a palavra de Deus como deve ser aplicada. Agora, Romanos 6, 3 e 4
vai nos ajudar sobre entender o que é o batismo do Espírito Santo. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, que seria no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e habitou os discípulos e os outros que eram crentes em Cristo Jesus. Quando você converteu, Deus então invadiu sua vida, que se chama batismo pelo Espírito Santo. Fomos batizados em sua morte e também, notem que ele continua dizendo, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo do Espírito Santo, novamente, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém, aleluia, amém. Agora, mais um trecho. Veja que ele fala, não se embreguem com vinho. Agora, ele fala o quê? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso significa que você deve ser controlado por ele. Para ser controlado por ele, o que você tem que fazer? Só uma coisa, obedecer. Obedecer quer dizer que você se submeteu. Porque você obedeceu a Deus, o Espírito Santo agora controla a sua vida, seus pensamentos e tudo. Sabe o que é isso aí? O espelho. Está vendo o espelho lá? Agora, o espelho, para nós, é a palavra de Deus. Essa palavra revela como eu sou. Então, olhando na palavra, eu vou ver o seguinte. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, e simplesmente o homem que olha a sua face num espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, ele está olhando para ele, mas ele esqueceu como que ele era. Agora, veja bem, 2 Coríntios 3,18 nos fala o que nós devemos enxergar. Notem, em todos nós, como a face descoberta, contemplamos a glória de Deus e, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o quê? O Espírito. Então, quando você fica olhando no espelho agora, você vai ver Jesus, porque você está refletindo Ele para os demais. Você se torna para o mundo o espelho de Deus, refletindo a imagem dele em vez da sua imagem, porque a sua imagem não presta, somente a imagem de Deus. Tiago 1:23, novamente, e 24, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, você está vendo como nós devemos o quê? Refletir a imagem de Deus. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para a sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Agora, voltando para a apostila, alguém que tem o desejo de restaurar o aconselhado, isso é aquilo que qualifica você ser conselheiro. E o processo de restauração deve ser feito com mansidão ao confrontar pecado e o sofrimento. E uma das razões por que Deus permite sofrimento é para nos equipar a ajudar outros que estão sofrendo. Então, eu sofro alguma coisa, eu posso ser útil para ajudar outra pessoa a suportar o sofrimento que ela está enfrentando. 2 Coríntios 1:4, então veja, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, você passa algo, você recebe conforto de Deus, agora você sabe como passar esse conforto para uma outra pessoa. Restauração tem a ideia de ajudar alguém a tornar uma função eficaz.
Quando você ajuda a pessoa, ela se torna o quê? Útil. Quando você está ajudando ela, ela se torna útil naquilo que Deus deseja da vida dela. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então, eu preciso ser preparado para eu poder ser igual ao meu mestre no sentido de ministério. Mesmo que eu não seja Deus, Deus habita em mim e Ele pode me utilizar para eu ser um instrumento de Deus na vida de uma outra pessoa. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros nos que falam, para que não haja o quê? Divisões entre vocês. Então, unidade é extremamente importante no aconselhamento bíblico. 2 Coríntios 3:11, sem mais, irmãos, despeçam-me de vocês, procurem aperfeiçoar, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento. Então, nós devemos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus e vivam em paz um com o outro. E Deus de amor e paz estará com vocês. Um conselho de Paulo para nós. Hebreus 3:21. E aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Opere em nós o que lhe é agradável mediante de Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Agora, notem aqui como é interessante aqui. Ele fala sobre a vontade dele, ele fala sobre agradar a ele, e ele fala também que isso glorifica a ele. Então, por isso eu coloco justamente em pedaços lá, linhas, para você poder ajuntar depois a vontade dele, agradável a ele, e isso glorifica a ele. Agora, voltando à apostila, se alguém cuide espiritualmente de si mesmo, no aconselhamento. Agora veja, porque reconhece o poder da tentação na sua própria vida. Porque é cuidadoso, teologicamente, a respeito da sua própria necessidade de mudança. Eu sou conselheiro, eu preciso me enfrentar todo dia com a palavra de Deus para que haja mudanças na minha vida, que eu seja então capacitado de ajudar outra pessoa a adquirir mudanças na sua vida de dentro para fora. Mateus 7:1 e 2, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, veja, também será usada para medir vocês mesmos. 1 Tessalonicenses, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho, mas também a minha própria vida. Então, eu estou aqui hoje à noite devido ao fato que eu quero passar para vocês justamente as boas novas, para você poder continuar no caminho de Deus, mas ao mesmo tempo estou aqui dando minha vida por vocês. Eu estou longe da minha casa. Então, estando longe da minha casa, quer dizer que eu estou querendo ajudar você. Agora, notem também, alguém que ame as pessoas o suficiente para ajudá-las com seus fardos. Mateus 7, 3 e 5. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? E, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Agora você percebe novamente o que eu fiz aqui? Eu destaquei cisco e viga. A viga está no meu olho, mas eu fico preocupado com o cisco no seu olho. Mas primeiramente eu tenho que tirar a viga do meu olho. Gálatas 6:1, novamente, irmãos, se alguém for surpreendido
em algum pecado, você que são espirituais, deverão restaurá-los com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Ou seja, julgue a si mesmo para que você possa ajudar outras pessoas com os problemas que elas estão enfrentando. Gálatas 6, 2 e 5. Levem os fardos pesados uns dos outros. Mas notem, assim cumprir a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? Amar teu Deus, amar teu próximo. Isso é a lei de Cristo. E veja então, ele continua falando, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, nós devemos não somente ajudar a pessoa, mas ensinar ela para que ela possa levar a sua própria carga. Gálatas 5, 16 e 25, novamente, já abordei isso a sexta vez hoje à noite. Veja, por isso, digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfará nos desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, o quê? Andemos pelo Espírito. Agora, veja outro 500 aqui. Para eu fazer isso aí, eu preciso entender o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o seguinte: ame o Senhor. Isto justamente é o primeiro mandamento maior que Jesus havia dado. E ele fala justamente o segundo semelhante: ame seu próximo. Então, 4 mandamentos verticais: ama a Deus. 6 horizontais: então, ame seu próximo. Isso glorifica a Deus, de tal maneira que você está agradando a Ele. Alguém que se esforce para se manter humilde no processo de aconselhamento. Os conselheiros lidam com os mesmos problemas que os aconselhados estão lidando. Eu tenho o mesmo problema que você tem. Sabe qual é o meu problema? A carne, o eu. Agora, talvez meu problema se manifeste diferente do que seu, mas eu devo entender que você e eu, nós temos problemas. Eu preciso ajudar você tanto como eu preciso da ajuda de Deus. Muito bem, então nós chegamos 2 minutos além do horário. Mas nós cantamos 2 vezes hoje. Não uma vez, mas 2 vezes. E também os avisos sobre os livros demorou hoje. E além disso, você tomou sorvete. Você voltou atrasado. Então, na verdade, parabéns para o meu.